à série abençoada de mensagens que nasceu no coração do nosso querido pastor Martim Lutero, nosso pastor presidente, e assim todas as igrejas do ministério estão pregando essa temática. É a temática das 5 coroas. Então, assim como foi quarta-feira passada, eu tenho certeza que esta quarta melhor ainda será, e as demais assim serão. Então, abram as vossas Bíblias, por gentileza. Hoje nós estaremos pregando sobre a coroa da glória. Falamos na quarta-feira passada sobre a coroa, que eu intitulo como dos vencedores, ou incorruptível, como queiram chamar, mas são coroas que Deus tem a nos dar. São presentes, são galardões que Deus tem a nos dar. Amém? Abram as vossas Bíblias, por gentileza, na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Antes de começarmos a ministração desta quarta, eu quero dar uma breve introdução. Sempre é importante darmos uma introdução sobre o que foi pregado na quarta-feira, para que os irmãos peguem o gancho da temática, da pregação, para que ninguém venha se perder, porque há uma sequência didática nas coroas. Eu não quero que nenhum irmão venha se perder no discorrer dessa mensagem. Mas nós estamos pregando sobre as coroas, e o pastor Lutero colocou como título as 5 coroas que estão disponíveis aos salvos. Então são coroas que estão disponíveis a cada um de nós, a todo aquele que entregou a sua vida a Cristo. Essas coroas estão guardadas, reservadas, disponibilizadas num tempo ideal para as nossas vidas, para os salvos. Lembrando que salvação, como nós falamos de salvação, a salvação ela opera em 3 tempos. É importante nós sabermos disso, e há sempre uma colocação teológica sobre isso, mas a salvação ela opera no passado. O que Cristo fez na cruz por nós já aconteceu, eu recebo pela graça, pela fé. A salvação ela opera no presente, chamado santificação, e a salvação opera também no futuro, que é a glorificação. Então, nós já experimentamos algo no passado, que Cristo morreu por nós, vivemos hoje uma santificação, e esperamos a glorificação. Isso é o tripé do tempo da salvação, como ela opera na sua perfeição. E que um dia nós, e aí sim, nossos corpos glorificados, experimentaremos da salvação no céu completa. Hoje nós trazemos essa pela fé. Amém? Quem é salvo, diga glória a Deus. Amém. Trazemos pela fé. Mas sabemos que o completar dela apenas com a glorificação, quando um dia estaremos com o Senhor. E essas coroas, coroa é vitória, coroa é presente, coroa é símbolo de autoridade, símbolo de vitória. E essas coroas são galardões que um dia nós receberemos no céu. Galardão é aquilo que eu fiz na terra, e por merecimento, diferentemente da graça, por merecimento eu vou receber no céu, para desfrutar em um milênio, que isso é outro assunto, para mais tarde nós discorrermos. Mas o certo é que essas coroas é algo que nós alcançaremos nas bodas do Cordeiro, onde nós receberemos os galardões, recompensas. Pastor, se é para receber no céu, eu não queria vir aqui hoje. Olha, certo é que eu só receberei no céu se eu viver hoje. Então a coroa, nas coroas que iremos pregar, já pregamos uma e pregaremos a segunda hoje, só acontecerão de fato se eu vivê-las. Se nós a vivermos certamente nesta terra, no dia de hoje. Se esperarmos para um dia alcançarmos sem desfrutarmos agora delas, provavelmente não a receberemos. Então, o intuito dessa pregação é que você traga isso para os dias de hoje, para que essa bênção que um dia vai acontecer de fato, eu possa viver já hoje, pela fé, trago para a minha vida. Assim como a salvação se completa na glorificação, mas eu trago para hoje. Eu sou salvo, eu vivo essa visão salvífica que Cristo fez por mim. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, isso é trazer para o presente aquilo que Deus tem para a minha vida. Abram rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 9. Foi a coroa pregada na quarta-feira passada, a coroa incorruptível, ou coroa dos vencedores. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículos, eu vou ler apenas o versículo 24, para remir o tempo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, quem achou, diga achei. Todos acharam? Vou ler. Não sabeis vós
que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o... Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Pai, por esta oportunidade, por esse dia, por essa noite, por esta mensagem. Deus, que eu tenho certeza que edificará vidas nesse lugar. E eu te peço em nome de Jesus, sobre a coroa que tu tens para nós, que possamos vivê-la hoje, já, nesse momento. Deus, porque se deixarmos para amanhã, há uma probabilidade de não alcançarmos no tempo certo. Então fala conosco, meu Pai, que possamos viver hoje aquilo que tu tens para nós por toda a eternidade. Em nome de Jesus, e usa-me, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Paulo, nesse capítulo, ele faz uma analogia entre o corredor, entre o atleta, depois ele faz uma analogia também do boxer, ou seja, ele traz o esmero, a dedicação, a disciplina, o exercício, o esforço que um atleta faz para alcançar o seu objetivo, o seu alvo, o seu prêmio, que era uma coroa. Aqui nós estamos falando de Corinto. Corinto é uma cidade grega e ela pertence à Grécia, obviamente, no chamado Istmo, que liga a Grécia até a Península Grega. Então, havia os chamados Jogos Istmicos naquele local, onde era até um culto a Poseidon, deus do mar. Isso para os gregos, para os romanos, Netuno, deus com letra minúscula, obviamente, o deus dos mares. Então, era um culto que havia ali, esse atletismo, esses jogos que uniam todos os povos ali da região, era um culto a Poseidon, e o vencedor recebia essa coroa de ramos de flores. Ou seja, Paulo aproveita essa analogia e fala, olha, esses homens, esses atletas se esforçam tanto por uma coroa que é corruptível, porque murcha, se estraga. E nós, homens e mulheres de Deus, que corremos por uma coroa que não acaba, que é eterna, que é perfeita. Será que não devemos nos esforçar mais ainda? Santificar mais ainda? Estar mais em comunhão com Deus? Certamente que sim. Essa analogia que Paulo faz é a coroa daquele que não desiste dos seus sonhos, que não desiste dos seus projetos em Deus. É a coroa que eu intitulo como dos vencedores, aqueles que realmente encaram o que Deus tem para as suas vidas. E essa coroa, pela fé, um dia a receberemos no céu, mas eu a faço verdade nos dias de hoje. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu posso, você pode viver essa coroa incorruptível, essa coroa dos vencedores, que é o dia a dia eu lutar, perseverar por aquilo que Deus colocou em meu coração. Amém? Glória a Deus. Então, passando esse introito, que na verdade foi a pregação de quarta-feira, essa primeira coroa, essa coroa dos vencedores, essa coroa que está arraigada em nossos corações, hoje nós estaremos pregando sobre a coroa da glória. Quem dá um glória aí? Oh, glória! Amém. Glória é uma coroa também que um dia receberemos como galardão, recompensa, mas eu a vivo hoje. E eu preciso trazê-la para o dia de hoje. Porque o amanhã, Deus sabe. E eu tenho que saber também para andar em santidade, para um dia alcançar. Mas eu vivo hoje essa glória. Abram mais uma vez as vossas Bíblias. Agora sim, em 1 Pedro, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo 4. Coroa da glória. Glória é louvor. Glória é exaltação. Glória é brilho. Quem quer brilhar aqui, diga glória a Deus. Amém. Nós brilhamos porque Cristo está em nós. E naturalmente nós iremos ser destacados. Que destaque é esse? Que destaque é esse que o homem ou mulher de Deus tem no meio de uma sociedade pagã, ímpia, que anda contrária, ou melhor, anda a favor do mundo, enquanto nós andamos de forma contrária? Que glória é essa que está revelada a mim, que um dia eu receberei, e eu sei que no céu vai ser perfeita, estaremos diante do Pai, é a glória, o louvor perfeito. E essa coroa, como disse, que é recompensa, não tem a ver com a coroa da salvação, mas já essa recompensa, essa glória que eu vou receber, ou seja, eu no céu, eu vou ser elogiado pelo Pai, a tal ponto de receber uma recompensa, uma coroa. Eu vou ser louvado, elogiado pelo Pai. Eu vou ser exaltado no céu, recebendo uma recompensa.
Ou seja, Deus tem isso para mim que vai se concretizar para todos nós, amém, igreja? Para todos nós. Mas hoje também eu posso receber isso para a minha vida. Quantos milagres você não tem recebido? Quantas palavras Deus não tem... Hoje conversei com a Vanusa, o milagre que Deus fez na vida dela. Quantos milagres nós temos recebido de Deus? Deus, na sua infinita misericórdia, no seu favor, que Ele sabe o que é melhor para mim e para você, Ele faz. Amém? Nosso Deus faz. Amém, igreja? Mas essa coroa da glória, vamos ler o versículo que é melhor do que eu estar falando. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 diz assim: rogo, pois, aos presbíteros, que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Nós receberemos essa imarcessível coroa da glória. Quando essa glória for revelada, nós já receberemos. Mas eu a tenho como certo nos dias de hoje. E Deus quer nos coroar de glória nesta noite. Amém? Glória a Deus. Certo é que essa passagem é específica para pastores, presbíteros, melhor dizendo. Presbítero no original grego são anciãos, que trazendo para os dias de hoje, são as pessoas, na verdade, que dirigem uma igreja, que tem uma posição à frente de pessoas. E Pedro, vai acentuar essa coroa para aqueles que pastoreiam bem, aqueles que não fazem apenas por ganância, por soberba, ou como dominador das suas ovelhas. Esse é um galardão que Deus tem separado para os pastores, para os ministros da palavra. Pastor, então vou embora porque eu não tenho esse chamado. Se a coroa é para eles, então o Senhor está pegando para si. Não. Eu quero trazer também para a sua vida, para as nossas vidas, porque de uma forma ou de outra, você cuida de vidas. Você assessora espiritualmente pessoas que estão ao seu redor, sejam familiares. Você é um pastor da sua casa, você é uma pastora no seu trabalho, em qualquer área. E Deus tem isso para nós, essa coroa de glória tem para mim, para você, para cada um de nós. E não apenas os pastores que aqui estão numa função eclesiástica para pregar. É claro que sobre mim o peso será muito maior do que a igreja, certamente. Mas você e todos aqui têm um chamado específico com aqueles que são os seus. E Deus fala, olha, conforme tu irás cuidar destes, tu receberás uma coroa de glória ou não a terá. Você vai ser presenteado. Nós prestaremos contas dos nossos filhos. Nós prestaremos contas da nossa família, nossa casa. Eu prestarei conta como um pai dos meus filhos, como marido da minha esposa. Cada um vai prestar contas sobre aqueles que estão sobre a sua guarda. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É uma coroa que Deus tem e vai nos... Pastor, o senhor está falando de salvação? Não. Amém? Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas coroa é galardão, recompensa. Algo que Deus vai me premiar. É um prêmio. E se você governa bem a sua casa, se você trata aqueles que estão ao seu redor com cuidado e zela pela vida espiritual deles, certamente você vai ser premiado no céu e na terra também. Deus nos abençoa, amém? Gálatas 5:7, olha, tudo que plantar, né, o homem que planta, isso ele vai colher. Se eu planto, eu vou colher. Então, conforme o meu plantio, eu vou colher também nesta terra. Glória a Deus, igreja. Amém ou não amém? Amém. Eu quero falar agora sobre algumas bênçãos advindas da glória. Pastor, quais são essas bênçãos? Como é que é essa glória sobre a minha vida? Interessante que o finalzinho do versículo ele diz assim: imarcessível coroa da... Esse imarcessível, eu fui no grego, quer dizer amaratinove, por aí o termo, que se refere a uma flor que ela nunca murcha, ela nunca vai se secar. E por mais que ela seja tirada da raiz, por mais que ela seja arrancada, com um pouquinho de água,
parece que ela revive, ela toma a sua forma novamente. Então essa imarcessível quer dizer algo que não acaba, não seca, não murcha. E por mais que eu tenha errado, trazendo um simbolismo de água, sendo a palavra, ao ouvir a palavra, Deus pode transformar tudo. Amém? Por mais que eu tenha falhado, errado, ao som das águas, ao som da palavra, eu mudo, Deus restaura a minha vida, Deus transforma o meu ser. Glória a Deus, igreja. Mas sobre essa glória, e aí sim, eu quero discorrer sobre alguns fatos. Que coroa é essa? Que glória é essa? Eu já falei que no céu, quem receber essa coroa vai ser elogiado, é um elogio. É um louvor, é uma exaltação. Em que eu tenho que me exaltar hoje, nesta terra? Abram as vossas Bíblias, por favor. 2 Coríntios, capítulo 10. Volte um pouquinho aí no seu texto. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Em que devemos nos gloriar? Nós já lemos no texto de abertura que essa coroa da glória, essa glória Deus tem para nós, mas eu quero vivê-la hoje. Mas que glória é essa que eu tenho que devemos nos gloriar em quê? Olha o que diz o versículo 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no... Então, se eu tenho que me exaltar, que eu me exalte em Deus, que eu seja exaltado no Senhor. Que o Senhor, que a minha alegria, a minha glória, o meu louvor seja o mover de Deus, seja o tratar de Deus. Difícil, né, gente? Se alegrar e louvar e elogiar no tratar de Deus, porque Deus também, quando quer nos tratar de uma forma mais profunda, Ele mexe com as nossas estruturas. E aí fica a pergunta, em que eu tenho que me gloriar? E eu vou abrir alguns textos, nós iremos ler alguns textos sobre essa coroa da glória que eu trago para os dias de hoje. Essa glória que Deus tem para a minha vida. Mas sobre quê? Em que devemos nos gloriar? Em que devemos nos exaltar? Olha que diz 2 Coríntios também, capítulo 12, versículo 9. Nós louvamos um pouquinho também desse texto hoje. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Quem achou, diga achei. Vamos a partir do versículo 7, diz assim. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Versículo 9. Então ele me disse, a minha graça porque o poder se aperfeiçoa de boa vontade, pois, mais me gloriarei para que sobre mim repouse o poder de Deus. Meus amados, eu tenho que me gloriar nas fraquezas. Eu tenho que me gloriar naquilo que eu sou dependente, naquilo que eu necessito. Eu tenho que me gloriar, eu tenho que me exaltar na minha pequenez, na minha total, exclusiva dependência de Deus. Quando eu me exalto nisso, e não me exaltar como Paulo tentou fazer na sua soberba por ter ido ao terceiro céu, não, mas quando eu me exalto na minha fraqueza, reconheço ela, deixo claro que eu não consigo, sem o favor, sem o cuidado, sem o direcionamento de Deus. Isso é se exaltar, isso é ser, como a Bíblia diz, isso que eu me glorio na minha fraqueza. O natural do homem é se gloriar na sua força, no seu intelecto, no seu braço, na sua força, no seu ser. Mas o homem de Deus, ele se gloria na sua fraqueza, porque ele sabe que quando fraco, Deus o faz forte. Ele sabe que quando sou fraco, Deus aperfeiçoa o seu poder em nós. E Deus opera, e aí os milagres acontecem, e aí o mover de Deus acontece. Então, se eu tenho que me exaltar, é na minha fraqueza, porque eu sei que enquanto dependente de Deus, Ele fará grandes coisas. Talvez você esteja aqui, pastor, olha, eu preciso dessa coroa. Pastor, eu preciso me gloriar na fraqueza, porque não sei mais o que fazer. Realmente eu não tenho mais condições.
Realmente tudo que eu podia fazer, já fiz. O além, o que vai a mais do que isso, só Deus. Isso é se exaltar em sua fraqueza. Isso é se gloriar na sua fraqueza. Isso é reconhecer que, olha, Senhor, cheguei ao meu limite. Agora é contigo. E nesse contigo, Deus faz. Amém, igreja? Glória a Deus. Então se glorie nessa dependência sua. Pastor, o Senhor está falando para eu brilhar, como no grego, glória quer dizer, no seu mais íntimo da raiz, quer dizer brilhar. Glória é brilhar. No mais íntimo, no mais raiz da palavra glória, vem de brilhar. Pastor, o Senhor quer que eu brilhe na fraqueza. Pastor, brilhar em meio à perda. Pastor, brilhar em meio a não saber o que fazer. Pastor, brilhar quando não vejo nas minhas condições como mudar uma circunstância, um momento da minha vida. É isso aí. Dura coisa. Mas certamente, meu amado, em nome de Jesus, quando eu brilho, e o brilhar é no sentido de reconhecer tudo isso, Deus opera. Deus se apresenta forte. Deus se faz forte em nossas vidas. Amém? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que Deus fala, meu poder vai se aperfeiçoando, quanto mais dependente você é de mim, mais poder vai acontecendo na sua vida. Se glorie, como Paulo falou, olha, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Glória a Deus, igreja. Brilhe na fraqueza, porque na vitória todo mundo brilha. Nas conquistas, todos brilham até demais. Até demais. Aí entra a soberba. Paulo tinha acabado de ir ao terceiro céu. Era muito fácil ele brilhar na soberba. Mas ele fala que foi colocado um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse com as tamanhas visões que ele teve no céu, no terceiro céu. E aí, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, não sei se você conhece algumas pessoas que são super doutas, super conhecedoras, pessoas que realmente, uma mente fantástica. Eu conheço pessoas que eu fico olhando assim, caramba, como ele não passou ainda, estudando tanto para um concurso público, pessoas que aos meus olhos, muito mais inteligentes do que tantos, e não conseguem. Por que talvez Deus faz isso? Por que Deus fecha algumas portas para algumas pessoas que aos olhos naturais elas seriam capazes de chegar? Porque, meus amados, Deus sabe que uma porta dessa sendo aberta, soberba entra. E na mesma hora Deus fala, olha, tem que aprender que é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. E aí quando eu aprendo isso, certamente, Deus vai fazer a sua obra linda e você vai brilhar em qualquer área da sua vida. Glória a Deus. Amém ou não amém? Mas devemos nos gloriar também. Abram as vossas Bíblias em Jeremias. Tem Jeremias na Bíblia, meus amados? Tem Isaías, Lamentações, Jeremias, capítulo de número 9. Quem gosta de ler a Bíblia, diga glória a Deus. Amém. Jeremias, capítulo 9, versículo de números 23 e 24. Quem achou, diga glória. Amém. Tem gente que fala assim, dá glória, 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 que a glória desce. Isso aí para mim são simples repetições de palavras, quase um mantra, que não tem nada de Deus nisso. Amém? Glorifico a Deus porque Deus fala comigo, amém? E não é pela muito falar que Deus vai me ouvir, né? Também não é por vãs repetições que Ele irá me ouvir. Mas Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, diz assim, todos acharam, amém? Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça Para quê? Se tem algo que eu tenho que me gloriar, não é corroborando com o texto anterior, não é na minha sabedoria, não é no meu entendimento, mas é me gloriar na misericórdia, no juízo e justiça na terra.
Eu tenho que me gloriar, ou seja, eu tenho que brilhar em meio à justiça de Deus, que não é a nossa, porque a nossa, Isaías diz que é trapo de imundície. Brilhar em meio a uma justiça que você olha, meu Deus, eu deveria estar ali, porque Ele, Senhor, por que comigo? E Deus fala, olha, brilha na minha misericórdia, na minha justiça, nessa terra. Amém, igreja? Deus faz justiça nessa terra. Deus faz justiça. Glória a Deus por isso. Deus faz justiça. Talvez não seja aos nossos olhos aqui desejaríamos, mas que Deus faz justiça, faz. E Ele fala, se glorie nisso. Se alegre nisso. Louve isso. Dá glória a isso. Brilha nisso. Brilha em meio a isso. E minha misericórdia, e meus amados, quão bom é a misericórdia de Deus, né? Tantas coisas que poderiam estar acontecendo comigo, porque eu mereço, nós merecemos, somos errados, falhos, erramos, pecamos, e Deus age com misericórdia, a começar por mim, me poupando. Quantas coisas não deveriam advir sobre nós, pelas nossas falhas, e Deus misericordioso se coloca na frente, impedindo que algo chegue em você, na sua casa, em tantos lugares. Se glorie nisso, amém? Se glorie na misericórdia. Ah, pastor, eu queria me gloriar aqui na casa própria, no carro do ano. Olha, tudo isso também você pode ficar muito feliz. Certamente você vai brilhar com tudo isso. Mas interessante que Deus começa a trazer princípios. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais vos serão. Eu vou me gloriar nas demais coisas também. Mas há um princípio, há uma ordem, que se alterar a ordem dos fatores, o produto vai ser diferente. Então, há uma ordem, e a ordem é, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Se eu me gloriar nisso, nessa misericórdia, nessa justiça, na fraqueza, ah, meu amado, tenha certeza, as demais coisas virão sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E aí eu vou brilhar também, por que não, na minha casa própria, se assim for a vontade de Deus. E assim eu vou brilhar também no meu carro do ano, se assim for a vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor para mim, para você, para cada um. Glória a Deus, igreja. Então receba essa coroa aí, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 6. Volte lá para o Novo Testamento. Em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas, uma carta paulina, muito teológica, de combate à prostituição do evangelho que estava acontecendo naquela época. Gálatas capítulo 6, versículo 14, todos acharam, amém? Olha o que Paulo diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o... Olha o que Paulo diz, olha, se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, olha, não tem nada a ver com o mundo, tem nada a ver com as coisas que eu vou conquistar, ou não, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Mas se tem algo que você tem que brilhar, é reconhecer o que Cristo fez por você na cruz. Se eu brilho, a minha glória é reconhecer, como Paulo diz, a obra da cruz, que era eu, você, éramos nós que deveríamos estar lá, mas Deus nos poupa, coloca o seu filho em nosso lugar para morrer a nossa morte. E aí Deus fala, olha, e aí Mateus, tu vai declarar isso, Jesus fala, olha, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a sua cruz? A cruz aos nossos olhos foi justa para Cristo? Então não queira que tudo seja justo para você, aos seus olhos. Tomar a sua cruz são situações que você talvez não entenda. Mas tem que tomar a cruz e seguir. E aí Deus fala, olha, se glorie na cruz de Cristo. Se glorie no que Ele fez por você. Amado, quando eu brilho em meio a isso, quando eu me exalto em meio a isso, quando eu me destaco por reconhecer isso, que Cristo fez por mim, certamente as demais coisas acontecem. Deus guarda tudo aquilo que você
tem como projeto também seu particular, que se torna também projeto de Deus. Quer se exaltar? Se exalte na cruz de Cristo. Paulo, quando algo vinha a inflar o ego dele, peraí, eu tenho que me exaltar no que Cristo fez na cruz por mim. Senhor, obrigado porque eu sou pecador. Obrigado, Senhor, porque eu sou falho, mas a tua cruz levou os meus pecados. Senhor, obrigado porque é nisso que eu me exalto. É nisso que eu me destaco, em meio a esse mundo perdido. É isso que eu sou diferente, diferenciado, em meio a isso, porque eu sou exaltado e na cruz. Na cruz eu encontro a minha vitória, na cruz você encontra a sua vitória. Glória a Deus, igreja. Esse era o exercício que Paulo fazia. Ele se gloriava na cruz. Não tinha nada melhor. Quinto ponto, em que eu devo me gloriar ainda, Provérbios. Volte lá para o Antigo Testamento novamente. Provérbios é fácil, né? Depois de Salmos, Provérbios capítulo 19, versículo de número 11. Provérbios 19, versículo 11. Essa glória é complicada, hein? Provérbios 19, versículo 11, quem achou, diga achei. Amém. Versículo 11 diz assim: a discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as... Meu Deus. Tem que se gloriar nisso. A minha glória é perdoar as ofensas, as injúrias. Quem quer receber glória, coroa da glória, diga glória a Deus. Perdoa. Reconhece tua fraqueza. Quando eu quero receber a coroa da glória, reconheço fraqueza, eu perdoo, eu me volto para a cruz, que é o meu alvo. Isso é receber a coroa da glória. Difícil, né? Se gloriar no perdoar. Pastor, eu queria me gloriar em enganar aquele camarada, aquela pessoa. Aí eu ia ser exaltado na minha família, no meu trabalho. Pô, você acabou com ele. Acabei com ele. Acabei com ele. É fogos, festa. Aí você perdoa. Tu é um banana, hein? Crente, tudo crente é banana. Releva tudo. Abre mão. Que glória é essa? Onde as pessoas só vão olhar para você e te discriminar. É a glória que Deus tem para as nossas vidas. Eu tenho e nós teremos uma coroa preparada para nós. Glória a Deus, igreja. No momento, é de vergonha. Vão falar isso, aquilo de você, mas que não entendes agora, compreenderás depois. E nessa terra, aquele que um dia você perdoou, certamente, não digo certamente, mas Deus muda quadros de histórias, e um dia essa pessoa pode ser, ou passar a ser, de grande importância para você. Pode ser uma ajuda que amanhã você vai receber dela. Quem te ajudou? Ele? Foi ele. Por que ele fez isso? Porque um dia você perdoou e deixou para trás o grande dano que ele fez na sua vida. E aquela mesma pessoa é usada por Deus para te ajudar lá na frente. Não é para você perdoar com interesse, mas é saber que o que eu planto, eu colho, na terra e no céu. Amém, igreja? Glória a Deus. Então se glorie em perdoar. Outra glória que nós temos que exercitar. Filipenses capítulo 2, volte para o Novo Testamento. Filipenses capítulo 2. Botaram de propósito, assim, antigo, novo, para você andar bastante na Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Filipenses capítulo 2, versículo de número 16. Todos acharam, amém? Em que eu tenho que me gloriar também nesta terra. 16 diz, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie. Amado, se tem algo que eu tenho que me gloriar, me exaltar, em conhecer a palavra, em perseverar
na palavra de vida. Ah, se tem algo que eu me auto-admiro, você pode falar assim, isso não é soberba não. Olha, me auto-admiro. Olha, me exalto em conhecer a palavra. Olha, quão bom é você se admirar de uma pessoa que é conhecedora, profunda da palavra. E se tem algo que Paulo chama a atenção na igreja de Filipos, é que ele devia se gloriar na perseverança da palavra da vida. Pessoas que ficam firmes na palavra, começam e terminam bem. Pessoas que não largam o mover de Deus. Palavra da vida, perseverando na palavra da vida. Gloriei-me nisso. É nisso que eu tenho que gloriar. Não é na palavra da vida, mas de perseverar nela. Porque a palavra, muitos a conhecem. Muitos a conhecem. E a tratam de uma forma perseverante ou não. Porque o que nos diferencia um dia, quando Deus nos chamar, é se eu permaneci nela. Se eu aguardei até o último dia. E, meu amado, em nome de Jesus, nisso Paulo se gloriava, em perseverar na palavra da vida. Persevere em nome de Jesus, amém? Se Deus fala para perseverar, é porque não é fácil. Não é fácil. Se fosse tranquilo, olha, siga a palavra, mas perseverar, meu amado, é insistir. No bojo do perseverar está o cair, está o errar, está o se levantar novamente, mas não desistir. Perseverar na palavra da vida, isso eu me glorio. Então, se tem algo que você tem que se gloriar, é em perdoar, é na cruz, é no perseverar da palavra da vida. Isso tem que estar arraigado em nossos corações. Quando isso acontece, meu amado, certo é, um dia receberemos essa coroa, mas hoje Deus já nos concede. Deus, e coroa é autoridade, né? Coroa é vitória. Então Deus já dá isso para a sua vida, Deus já derrama sobre isso, e as demais coisas vão sendo acrescentadas paulatinamente em nome de Jesus, amém? Para encerrar, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. É o texto áureo que nós usamos sempre nas finalizações desses textos. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos colocar de pé, lendo esse texto. Paulo, a igreja em Filadélfia, ele expressa algo muito forte. E lembre-se que Filadélfia era uma igreja, pelo menos dentre as 7 mencionadas em Apocalipse, ela não sofre qualquer advertência de Deus. Aí no versículo 11, ou seja, uma igreja perfeita. E o versículo 11 diz, Jesus falando para a igreja, venho sem... Para aqui, meus amados. Jesus está voltando, amém? Essa é a verdade que eu tomo para a minha vida. Jesus está voltando. E, meu amado, quando Jesus fala que ele está voltando, em mim, eu creio que em todos nós, há um temor que cresce. Se eu sou santo, mais santo vou ser. Se eu busco, mais buscar eu vou. Olha, se eu estou lendo, mais ler eu vou. Porque Jesus está voltando. Venho sem demora. Jesus está voltando. E ele continua. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados, a coroa aqui representa a salvação. A coroa que não é dada um adjetivo para ela, mas ela pode ser qualquer uma dessas que foi mencionado. Mas o certo é que aquilo que eu tenho, ou que eu tenho uma expectativa de receber, até isso eu posso perder. Salvação se perde. Salvação é cultivada. Salvação, eu falei no início, ela opera no passado, Cristo morreu por mim. Ela perdura na santificação, que é o presente, e ela se concretiza na glória. Na glória. O passado, a cruz, tenho certeza, todos nós reconhecemos. E com base nisso eu posso declarar, Senhor, eu sou salvo. Mas o presente denota, corroborando ou não, o que Cristo fez na cruz. O que o presente tem denotado? O que o presente tem apontado sobre a minha vida, sobre as nossas vidas? Filadélfia era perfeita. Olha o que diz o versículo 10. Porque o versículo 11 diz, conserva o que tens.
Não é isso? O que Filadélfia tinha? Versículo 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Amado, tudo a gente vai se voltar à palavra. Sempre a gente vai chegar no mesmo lugar. Perseverando na palavra. Preserva o que tu tens. Porque venho sem demora. Se não preservares, olha, até isso, o que tens, será tirado. Então que nessa noite nós possamos meditar nisso. Senhor, eu quero essa coroa. Senhor, eu quero ser exaltado. Eu sei que eu quero ser galardoado. Eu quero ser presenteado. Eu sei que no céu tu tem algo especial para mim. Essa coroa tu irás me dar. Eu sei, a coroa da glória eu quero. Que é a coroa da exaltação, do brilhar no céu. Todos nós iremos brilhar. Mas para isso, hoje também tem que acontecer. Seria injusto eu querer que no céu eu alcançasse algo se na terra eu não cheguei nem perto. Eu preciso viver hoje. Eu quero trazer existência que não existe ainda. Chamar as coisas que não são como já se fossem. Hoje, já. Deus tem isso para a minha vida. Mas eu sei que não vai ser, não é uma proporção exata. Eu sei que não é exatamente o que eu vou ter no céu. Mas na proporção aqui da terra eu quero. Eu posso, você pode. Ser exaltado nessa terra, sim. Brilhar nessa terra, sim. Mas entendeu esse processo? De se gloriar na fraqueza. De se gloriar na justiça de Deus. De se gloriar na cruz, de se gloriar no perdão, de se gloriar na perseverança da palavra. Se você entendeu esse processo, meu amado, saiba que as demais coisas chegarão na sua vida. E espiritualmente Deus te coroa nesta noite em nome de Jesus. Profetizamos isso sobre cada vida, como símbolo de autoridade. Na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu ministério, na sua igreja. Deus te coroa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos dando vigor, em nome de Jesus, para perseverar. Perseverar. Feche seus olhos. Vamos louvar de todo o nosso coração. Você sabe o que você precisa. Coloque para Deus, Senhor, me exalta nesta área. Por mais que eu não entenda no início, Senhor, me exalta nesta área. Faz o teu mover na minha vida. Vamos louvar. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Toda igreja de oração. Eu quero chamar o auxiliar Ana para nós estarmos orando aqui.
Quero chamar a diaconisa Elane também, para nós estarmos orando aqui. Nós vamos levantar um clamor nesta noite. Mas enquanto nós estivermos louvando aqui, eu vou encorajá-lo a sair do seu lugar. Nós vamos levantar um clamor pela sua vida. E em nome de Jesus, aquela autoridade que você precisava, aquela exaltação que você está esperando, Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Deus vai te encorajar, Deus vai te fortificar para passar por tudo isso que foi falado hoje aqui. Se você permanecer, certamente os milagres te alcançarão. As bênçãos de Deus nos alcançam, nos alcançarão. Nós vamos louvar. Enquanto isso, meu querido irmão, sai do seu lugar, vem aqui à frente, amém? Aleluias. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida.